27 de julho, segunda-feira, tempo para falar da pré-época do Futebol Clube do Porto. Eu sou o Vítor Monteiro e comigo tenho o Renato Soares, na lista de 0-0, para fazer uma breve análise à pré-temporada dos Dragões, que terminou no passado domingo com uma vitória frente ao São João de Ver. Renato, bom dia. Vamos falar também um bocadinho sobre o jogo da apresentação frente ao Aston Villa. Até começamos por aqui. O que é que há a dizer sobre este jogo em particular e também sobre a pré-época azul e branca? Bom dia, Vítor. Bom dia a toda a gente que nos está a assistir. Sobre a pré-época, e começando já por aí, parece-me uma pré-época perfeitamente normal. Não é uma pré-época arrasadora, com resultados arrasadores, como se calhar teve, por exemplo, o Sporting, mas confesso que, do meu ponto de vista, os resultados de pré-época não são o mais interessante, não são aquilo em que nos devemos focar assim no estado do plantel, a rodagem dos jogadores, a forma como a equipa se encontra em campo. E nisso, parece-me que o Futebol Clube do Porto está completamente identificado. É uma equipa que, e olhando para o jogo com o Aston Villa, tivemos também um jogo que foi visível para o público contra o Gil Vicente, mas a equipa já tinha feito um jogo de manhã, houve muitos elementos que não jogaram depois à noite em Barcelos. A equipa da segunda parte é composta por muitos jovens, não parece que seja o melhor jogo para analisar e por isso olhar especificamente para o jogo do Aston Villa, porque é o jogo em que nós conseguimos tirar mais conclusões e, acima de tudo, dizer que é um Futebol Clube do Porto que se mantém igual a si próprio, igual à versão 25-26, igual. Já passo a explicar um bocadinho melhor isto, mas é uma equipa que nos primeiros 10 minutos foi o futebol ou praticou o futebol que o Francesco Farioli quer que a sua equipa protagonize, que pratique. É assim que Farioli, de uma forma utópica, eu diria, vê o futebol. São 10 minutos em que o Futebol Clube do Porto tem momentos de pressão muito bem identificados do Aston Villa, gatilhos de pressão muito bem identificados, abafa o adversário, rouba a bola muito facilmente, com poucos passos chega lá à frente, chega ao golo muito rapidamente através do William Gomes, um lançamento de linha lateral. É uma equipa que se mantém muito forte nestas bolas paradas. Normalmente não se fala de um lançamento com uma bola parada, mas o Futebol Clube do Porto trabalha nesse sentido. É uma equipa que chega ao golo, como disse, muito rapidamente. Aos 7 minutos, passado 2 minutos do golo, Froholt podia perfeitamente ter feito o 2-0. E são 10 minutos, repito-me, utópicos, porque é impossível o Porto conseguir manter este ritmo, esta intensidade durante os 90 minutos com todos os adversários, obviamente. Só por aí é que eu digo que é utópico, mas é a forma de jogar ideal de Farioli. Exatamente igual ao ano passado, com saída a 3, seja com o trinco a baixar, seja com os dois centrais a trabalhar para encontrar o homem livre, seja com os dois laterais a virem dentro para criarem superioridade, com médios de muita capacidade, de muitos metros, seja para chegar à frente, para romper linhas adversárias com bola ou sem bola, seja para cobrir metros na pressão, e Froholt exímio nisso, Gabriel Veiga também muito forte nesse momento. E depois é um Porto que, há aqui 2 pontos, é muito diferente a jogar com, por exemplo, o Borja Sainz ou com o Piatusevski, mas que acima de tudo, o Piatusevski não esteve disponível por ter sofrido um toque, mas que acima de tudo é um Porto que ganha muito com um avançado do estilo André Silva, que é um avançado que trabalhar de costas, e mais à frente vou referi-lo de uma forma mais específica, mas é um avançado que a trabalhar de costas é muito forte, tecnicamente é muito requintado, é um jogador que consegue, na gíria do futebol diz, manda-lhe uma cadeira para cima e ele mata no peito e entrega a redondinha. Houve muitos ataques assim que o Porto ganhou e conseguiu criar perigo junto da baliza do Aston Villa, provenientes disso mesmo. Lembro-me perfeitamente de bolas que o Alan Varela metia muito tensas, com muita força, e o André Silva deixava só matar no peito ou de raquete, e vinha o médio de frente e pegava. E daí dizer também que Farioli gosta destes médios com muito pulmão, que galguem metros, não só para ir atrás, mas para ir também à frente. Mas, no fundo, foi um bocadinho isto o jogo do Aston Villa, com o Aston Villa. Depois, entretanto, a equipa inglesa faz o gol do empate, depois destes tais 10 minutos muito fortes. Faz o gol do empate, o jogo equilibra. Ainda assim, o Porto faz o 2-1 antes do fecho da primeira parte. E depois, na segunda metade, é um Porto, mais uma vez, igual a si próprio, a gerir o resultado, a gerir o adversário, a adormecer o adversário. E depois é um Porto que, quando está em vantagem, era isto que já fazia o ano passado, das duas uma. Ou fere o adversário porque recupera a bola em zonas altas e sai em transição, porque o adversário em desvantagem tem que se expor, normalmente. Ou então é um Porto que gosta de ter bola, adormecer o adversário e depois, quando encontra o espaço, sai em tabela, sai à procura do homem livre, aquilo que se costuma dizer, à procura do terceiro homem livre. E é um Porto que, repito-me,
mais do que tudo, está igual a si mesmo. E no que foi visível durante este período de pré-temporada, e também mais sobre o Aston Villa, quais são os destaques positivos e negativos que tens a apontar? Já apontaste o André Silva, por exemplo. Também pergunto se achas que o André Silva, em relação ao Samu, para o estilo de jogo do Porto, poderá ser um upgrade ao que Farioli precisava. Também te pergunto isso. Assim, em relação aos destaques, e se calhar começando exatamente por onde pegas, o André Silva é um jogador bastante diferente do Samu. O Samu parece-me um atleta e um perfil de jogador muito mais promissor no futebol, até porque é bastante mais novo do que o André. O André também já por lá passou e também era um avançado muito promissor. Lembro-me bem do bicho que ele faz ao Braga na altura, tem um pontapé de bicicleta na final da Taça de Portugal. Mas, é como tu dizes, é um perfil diferente. Não me parece que, tendo os dois disponíveis, André Silva seja titular de caras. Isto é claro como a água. Parece-me é que vai dar muito mais trabalho a Samu do que daria, por exemplo, um Denis Gül, ou até mesmo um Luke de Jong o ano passado, se tivesse estado em boa forma, porque o André encaixa neste estilo de jogo de Francesco Farioli, neste estilo de jogo de procurar a referência à frente para entregar depois de primeira ou 2 toques para os médios ou para os extremos que apareçam. É uma forma de jogar que já percebemos o ano passado que Farioli procura muito, e o Samu muitas vezes viu-se as suas debilidades técnicas. O Farioli diz isso mesmo numa conferência. Ele até diz que tem trabalhado, já não me lembro bem da referência, mas ele diz que o Samu faz trabalho como o jogador de formação dos 16 anos, aquele trabalho para aprimorar a técnica do primeiro toque. Até lhe chamou, na altura, acho que não sei se lhe chamou Francesco Totti, uma coisa assim parecida, chamou-lhe uma alcunha qualquer, porque houve um jogo que ele saiu-se muito bem nesse trabalho. Mas sim, o André Silva é muito mais requintado nesse momento, isso parece-me claro. Agora vai tirar o lugar a Samu, parece-me um bocadinho rebuscado de tirarmos essa conclusão. Depois, ainda nos pontos positivos, aqui Froholt, só dizer que se mantém o mesmo, tem 3 ou 4 pulmões, um médio que se mantém igual a si próprio também. Oferece muitos metros à equipa do Porto, seja a defender, seja a atacar. É um jogador que colmata muita coisa ali naquela equipa. Por exemplo, com o Pablo Rosário à direita, que não é o ideal, Froholt é um médio que consegue baixar, cobrir aquele lado e consegue na mesma jogada ir à frente, dar apoio depois ao William Gomes. É um jogador com um perfil único e não é por isso, ou melhor, é por isso mesmo que metade da Europa está atenta ao jogador. Foi muito importante e parece-me que o Porto vai conseguir segurá-lo, e é muito importante esse passo, porque é um perfil singular no futebol europeu e completamente fulcral para a maneira de jogar de Farioli. Depois, o último ponto positivo fica para Wang In-beom, o jogador sul-coreano, que entrou muito bem na partida. Ele entra e parece-me um jogador feito. Ele tem 29 anos, não é? Podemos assumi-lo. É um jogador que entra no campo, entra no relevado e imediatamente começa a dar indicações aos jogadores, o que é espetacular primeiro para um jogador asiático, uma cultura completamente diferente, apesar dele ter estado já na Europa já há bastante tempo, mas é um jogador que chega aqui a um clube novo e que podia ter muitas dificuldades para se impor. Não me parece que esse seja o caso. E depois é um jogador que encaixa perfeitamente no estilo de Farioli, sendo um perfil completamente diferente. Um jogador que é intenso, também consegue queimar muitos metros, principalmente sem bola, é mais de passe, não de transporte, mas vai atrás e sai a jogar, vai à frente e rompe linhas. Há uma assistência que ele quase consegue fazer para o Borja Sainz, porque rompe a linha do Aston Villa, colocam-lhe a bola na profundidade e ele serve o espanhol. Por isso é um médio muito versátil. É um perfil que não havia até. Exatamente. E é um médio que gosta de ter bola, gosta de fazer a equipa andar. E é diferente de Gabri Veiga, que tem mais requinte à frente, ou Froholt, que é mais transporte e pulmão, e portanto parece-me uma aquisição super acertada do Futebol Clube do Porto. Do ponto de vista negativo, e de forma muito curta, Rodrigo Mora, parece-me que o ano passado não foi um mau ano. Confesso que, e espero estar enganado, mas parece-me que o Rodrigo Mora não encaixa nesta fórmula de Francesco Farioli. O Rodrigo Mora nunca vai ser este 8 de chegar à frente, de vir atrás, Parece-me complicado encaixar aqui Rodrigo Mora. Fisicamente, talvez, algumas Fisicamente há ali muitas debilidades. E mesmo o estilo de jogo, ele é um jogador que tem nele risco, tem nele
arte e engenho não funcionam muito bem quando estás encostado à tua área a defender, como o Futebol Clube do Porto tanto gosta muitas vezes quando já está em vantagem, por exemplo, e se monta ali uma tenda, digamos assim, um bloco à frente da sua baliza, como muitas vezes fez o ano passado. Parece-me que o Rodrigo Moura vai ter muitas dificuldades novamente para se afirmar na equipa. Depois, Borja Sainz continua a ser para mim um caso de estudo, porque o jogador que víamos no Championship no Norwich não parece ser o mesmo jogador que está aqui agora, ou mesmo até o Borja Sainz que iniciou a temporada passada não parece ser o mesmo. Temos de dar a nota e, obviamente, perceber que o jogador passou por uma situação muito complicada, com a perda da mãe. Ainda assim, parece-me que o Borja tem qualidade para dar muito mais e é apenas por isso que entra neste lote. E depois, aqui um ponto negativo, mas dar só a nota que o jogo de pré-época, e aqui faz-me alguma confusão, o jogo de pré-época, e já se sentiram e ouviram alguns assobios no Estádio do Dragão, parece-me pouco coerente da massa adepta do Futebol Clube do Porto, ou de alguns adeptos do Futebol Clube do Porto, não é toda a massa adepta, obviamente, porque a equipa está a jogar o que jogou ano passado e o que deu tantas alegrias aos adeptos. Eu percebo que estar a ganhar 2-1 e ver o Kivior a meter os pitons por cima da bola, à espera que o avançado adversário venha, tocar para o Benarek para o Alan Varela, volta ao João Costa, por exemplo, na reta final da partida, não seja agradável, mas é este o estilo de jogo de Farioli, foi isto que o levou ao título e não me parece que ele o vá largar, e queria só deixar essa nota. Exatamente por aí. Já falaste também um bocadinho sobre isto, mas pergunto-te, sentes que a fórmula de jogo de Farioli e do Futebol Clube do Porto, neste caso, sofreu algum tipo de alteração? Lá está, o Wang pode trazer isso, mas de resto sentiste mais alguma diferença? Assim, eu acho que o Wang pode trazer coisas diferentes, mas dentro da estrutura já existente. E repito aquilo que disse no início, a equipa mantém-se exatamente igual a si mesma. É uma equipa que tem processos simples, tem uma forma de jogar simples, mas que é complexa dentro da sua simplicidade. Ou seja, é facilmente identificável aquilo que o Futebol Clube do Porto quer fazer dentro de campo. Agora, evitar que o faça é um bocadinho mais complicado. E esta temporada, a segunda temporada de Francesco Farioli, tem sido uma raridade na sua carreira ter a segunda temporada, seja por mérito, seja por as coisas correram mal, como foi, por exemplo, no Ajax. Mas é a oportunidade de Francesco Farioli cimentar e aumentar a panóplia de opções deste Futebol Clube do Porto. Mas, como te dizia, os processos mantêm-se exatamente iguais. É uma equipa muito consistente, num 4-3-3 que tem alguma maleabilidade dentro de campo, mas que no papel é um 4-3-3, que quer, obviamente, sair a jogar desde trás, que não tem problemas em saltar essa linha de pressão quando tiver, por exemplo, o Diogo Costa, que não tem problemas em jogar no avançado para os médios aparecerem de frente, que gosta de atrair o adversário para depois sair em tabelas por dentro ou por fora. É uma equipa que se mantém exatamente igual, só que, como te dizia há pouco, é uma equipa que depois vai precisar muito, e viu-se isso na segunda metade da temporada, de magia em certos momentos. Porque a equipa saindo da primeira pressão, chegando às alas e tendo um ala, por exemplo o Borja Sainz ou o PP, que não vai para cima, que não provoca desequilíbrio, é completamente diferente da bola chegar de repente ao Piatusevski, isto na ótica do defesa, de chegar ao Piatusevski e obrigar o defesa a ter de fazer uma escolha. Ele vem para cima de mim, se calhar vai ter que vir um médio fazer também a dobra, porque senão o Piatusevski vai passar por mim. Com Borja e PP é completamente diferente. E é um Porto que me parece a mim que vai sofrer um bocadinho disto. E sei que me vais perguntar sobre o mercado mais à frente, mas acima de tudo é isto. É uma equipa que tem processos muito cimentados. Não me parece que Farioli os vá mudar. Não me parece que ele dê qualquer indicação sobre isso mesmo. Não há grandes experiências nesta pré-época e, portanto, acho que só podemos esperar um Porto igual a si próprio. Lá está, a estrutura do Porto, do plantel, mantém-se praticamente intacta, as grandes estrelas têm ficado até agora, mas já o ano passado existiam algumas debilidades, muita gente apontava algumas debilidades, por exemplo, defesa esquerda, talvez um avançado. Tem de haver mais um ataque ao mercado, o Porto tem que se reforçar. Farioli já disse que vai acontecer, só que há reforços difíceis, certo? Exatamente. O que é que tens a dizer sobre isso? Eu queria primeiro recuperar exatamente por onde tu começaste. As declarações de Farioli, ele diz ainda há algumas coisas a fazer, ou seja, nítido a vontade do clube. Estamos na mesma página que o clube sobre o que achamos que é importante para o plantel. Há jogadores que queremos e alguns são difíceis, exatamente como mencionaste. Tenho a certeza que o clube vai fazer o necessário para sermos competitivos.
Portanto, Francesco Farioli reconhece, o clube sabe, o Futebol Clube Porto a acrescentar ao ano passado, agora ainda tem a Champions League, tinha a Liga Europa, mas a Champions League sabemos bem que é outra fruta. Muda a gestão completamente. Muda a gestão da equipa, obviamente, e portanto, na minha opinião, na minha ótica, as prioridades são claras. Se a recuperação de Samu ainda for demorada, tem de vir um ponta de lança. Denis Gul não pode ser a segunda opção atrás de André Silva. Não me parece que vá fazer melhor do que fez o ano passado. Sinceramente, o avançado turco já teve as suas oportunidades. Não me parece que vá mostrar muito mais do que aquilo que já mostrou. Não parece ser avançado para campeão nacional, não parece ser avançado para o Futebol Clube Porto, nem para nenhum dos outros grandes. Depois, claramente, lateral esquerdo. Zaidu e Francisco Moura não oferecem garantias à equipa. Francisco Moura tem a sensação de que termina a época passada quase como quarto lateral, atrás de Zaidu, de Martim Fernandes, de Kivior. Zaidu não é é uma boa segunda opção, uma boa segunda linha, mas não pode ser titular do Futebol Clube do Porto. Depois há a situação lateral direito, em que jogou Pablo Rosário, mas é por lesão de Alberto Costa e Martim Fernandes. Não me parece que seja por aí. E essencialmente são estas as prioridades, ponta de lança e lateral esquerdo. Parece-me a mim também é que Dominic Prepich não aproveitou as oportunidades nesta pré-época, por isso um central não era mal pensado, porque há Kivior, há Benarek, há Neuan Pérez e depois seria logo o Prepich. Do estilo Tiago Silva, se calhar? Um cenário desse tipo, sabemos perfeitamente que André Vilas-Boas tem-nos habituado a isto de operar de forma bastante secreta e rápida no mercado, oportunidades de negócio que aparecem assim de repente, por isso não me admirava que aparecesse assim um central, ao estilo quase Lenglet Benfica, mas parece-me que o Porto precisa claramente de um central, de uma segunda linha aí. E de resto, a prioridade tem de ser, e ainda se fala muito disso, segurar os maiores ativos, e aí Diogo Costa à cabeça, tubarões à procura de um guarda-redes não faltam. Falou-se também de uma abordagem do Borussia Dortmund sobre Piatusevski. Acho que o Futebol Clube Porto vai aguentar, porque se ele ficar este ano e se for titular, como parece-me suposto ser, para a próxima temporada o Futebol Clube Porto vai encaixar muito dinheiro, e não apenas 35 milhões que se falavam agora pelo passe do Oscar. E portanto, no mercado, o Futebol Clube Porto prioritário é assegurar Diogo Costa e, na minha opinião, ir buscar mais um central, um lateral esquerdo e um ponta de lança. Obrigado, Renato. Este foi o tema do dia. E já que terminamos a falar de mercado, aproveito, logicamente, para recomendar o episódio do Mercado Flash, que vai estar disponível nesta segunda-feira, abordando, obviamente, os temas quentes deste defeso.